Ok, vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração a Deus, né? Vamos estar orando, cumprimento os irmãos na paz do Senhor e vamos estar de pé para orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, por mais esse momento, Pai, que vamos passar, Pai, na Tua casa, Senhor Deus, louvando, glorificando-te. Que Senhor possa receber nosso louvor, nossa adoração, Senhor Deus. Abençoa-se a cada irmão que aqui está, ó Pai, que nós possamos juntos, ó Pai, render graças a Ti, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar na Tua casa e ser conosco, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Nós vamos iniciar com 2 hinos, né?
Vamos estar sentado por um minuto? Pode estar sentado por um minuto? Eu confesso que eu preferiria escutar ao pastor pregar, né? Ao presbítero superior pregar, do que eu estar aqui pregando, mas a palavra ela não é minha, ela não é de nós, a palavra é de Deus, né? Então, que nós possamos estar falando da palavra dele e que Deus possa nos abençoar nos direcionar nesse sentido. Né? Eu escolhi uma mensagem que fala, né, a obra da carne e o fruto do Espírito, porque naquela época, quando Paulo ele pregou lá, mandou essa carta lá para os crentes da galáxia, né, ele teve a necessidade de repreender aquele povo que estava escutando, tinha falsos mestres pregando coisas erradas, né? E tinha alguns irmãos se desviando. Então teve a necessidade de levar essa palavra ali. E eu acho que é bom a gente refletir, né, sobre essa pregação, sobre esse texto, e para a gente dar continuidade à nossa vida cristã, né? Saindo fora do pecado, não vivendo em pecado, porque aquele povo estava vivendo assim. Então, é bom a gente refletir, né, de vez em quando nesses textos, né? O livro de Gálatas se destaca por ser uma das epístolas mais eloquentes do apóstolo Paulo, que eu acho que essa eloquência que eu não tenho ainda, né? Creio que o pastor tem, o presbítero Silvério tem, mas eu ainda tenho que caminhar um pouquinho mais, né? Na qual ele repreendeu com firmeza, né, tanto os membros da igreja lá naquele tempo, quanto os falsos mestres, né, que levaram eles a isso, né. Gálatas contém uma das primeiras explicações sobre a justificação pela graça. Se os irmãos já estudaram sobre isso, sabem. Né, vamos estar lendo, então, em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 25. Vamos estar de pé em reverência à palavra de Deus, que diz assim: digo, porém, andais em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarina e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Damos graças a Ti, Senhor, por mais oportunidades, Senhor Deus. Abençoa a Tua palavra, Senhor, que foi lida, Senhor, e que possa, Senhor, chegar aos nossos corações, Senhor Deus. Muito obrigado, ser conosco, nos direciona, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. No capítulo 5 de Gálatas, né, Paulo exorta os santos, né, não só os santos, para não falar que é só os santos. Pode sentar. Paulo ele exorta os santos, mas exorta também, né, os Moura, os Nascimento, né, os Jovino. Senão os santos vão falar que a palavra é só para eles, e não é para nós também, viu, irmãos? Né, a permanecerem firmes no convênio, né, do Evangelho oferecido por Cristo. Né, Paulo compara a vida de quem pratica as obras da carne com a quem vive no fruto do Espírito, né? A grande ênfase do apóstolo Paulo é que em Cristo estamos em verdadeira liberdade, né? Antes estávamos escravizados pelo pecado, mas agora somos filhos de Deus. Paulo fala desse conflito entre carne e o Espírito, né? E esse conflito aqui, ele vai ser para sempre, né? Até chegarmos até Deus nos levar, né? Cada um individual, né? Você vai ter essa luta diária, né? Entre carne e espírito, né? Paulo fala desse conflito entre carne e espírito e mostra-nos ainda que o Espírito Santo é nosso santificador. E o único que pode se opor à nossa carne e subjugá-la, né, é o Espírito Santo, né? Sabemos que Jesus Cristo que nos liberta, mas sem a obra do Espírito Santo nós não conseguimos, né, vencer a carne, né? Sabemos que Jesus Cristo é o que nos liberta, como eu já falei, mas sem a obra da carne contínua, orientadora e santificadora do Espírito Santo, a nossa liberdade é deturpada. Podemos proceder erradamente com essa liberdade. Nós temos essa liberdade, mas não podemos esquecer que estamos agora debaixo da direção do Espírito Santo. Antes nós éramos escravos do pecado, agora somos escravos de Cristo. Temos que servir nossos irmãos, né? Lutero diz lá que nós somos, quem já leu alguma coisa sobre Lutero, fala que somos livres de todos e servos de todos, né? O apóstolo Paulo tem como objetivo, através dessa carta, já que ele não podia ir ter com eles, né, impediu os crentes da galáxia a passar para a seita dos judaizantes, né? Que eles pregavam, né, que aqueles do Jesus têm que completar essa obra, né, cumprindo as leis de Moisés, né, praticar a lei de Moisés, né, a crucificação, os calendários que eles usavam, né, para serem admitidos naquelas igrejas, né, então eles tinham que cumprir toda a lei. Paulo escreve essa carta para aquelas igrejas porque ele implantou aquelas igrejas e pregou nessas igrejas. Paulo alerta aos crentes sobre aquilo que os falsos mestres estavam ensinando, e ali naquela carta fala que nós não somos justificados através da obra da lei, e sim através da fé na obra completa de Jesus Cristo. Né? E o apóstolo Paulo fala também que tenta justificar-se através da obra da lei, é a mesma coisa que estar no mundo, né, e viver na carne, né? É a mesma coisa, a única coisa que vai acontecer aqui, quem quer viver só na obra da lei, é levar ele, o homem, a pecar mais, né? Porque ele não consegue, né? Ele não vai conseguir alcançar a salvação só observando a lei, né? Em contraste, viver na graça é a mesma coisa que estar livre da lei, vencer a carne, andar no Espírito, experimentar a liberdade que Deus nos deu. Então, nós vemos que são opostos, né? A carne e o Espírito são coisas opostas. Ou você vive em um, ou você vive no outro, né?
a única maneira de vencer a vontade da carne é viver no Espírito, né? Através de Jesus Cristo. Né? Vamos estar lendo 1:16 ao 17, que diz assim: digo, porém, andais em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Né? O texto faz referência ao contraste do conflito cristão, né? E é isso que nós vivemos hoje, né, irmãos? A gente tenta fazer às vezes as coisas com a nossa própria força, né? E a carne parece que ela sempre nos leva a fazer aquilo que não agrada a Deus, né? E isso vai a partir do momento que nós, né, a partir da nossa conversão, né, o Espírito Santo habita em nós, aonde a carne parece que já falava mais alto, e aí começa esse conflito, né, entre carne e espírito, né? De acordo com a Bíblia, podemos afirmar que a carne representa o que somos, né, por natureza, e o espírito representa aquilo que nós tornamos depois da nossa conversão, né, que é o nascimento do espírito. Esses dois, a carne e o espírito, vivem em constante oposição. Os irmãos podem ver, tem até uma passagem que eu esqueci de colocar o versículo aqui, que fala que aquilo, acho que é Paulo mesmo que fala que aquilo que eu faço, que eu quero fazer, isso eu não faço. Aquilo que eu tenho que fazer, isso eu não faço. E aquilo que eu não tenho que fazer, isso eu faço, né? Essa luta diária que a gente tem entre carne e espírito, né? Então, aí falando sobre a obra da carne, né, do versículo 18 a 21, nós vamos ler de novo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarina e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu falei até o 21. Amém. Quando se fala de carne, fala da manifestação pecaminosa da nossa natureza, né? A carne só tende para o pecado, né? E se a gente não vigiar, não, a gente cai por esse lado, né? Vigiar, orar. Quando Deus, quando nós nos convertemos, né? O Espírito Santo toma conta do nosso ser e luta contra esse pecado, essa vida pecaminosa que antes nós tínhamos. Então, a gente sabe que todos conhecem o pecado da carne, né? Tudo que eu falei aqui, algum dia um de nós praticamos, ou às vezes por descuido ainda praticamos ainda, né? Mas o Espírito Santo vem para nos fortalecer e seguir, né, em direção à salvação, né, continuar na salvação, praticando a obra de Espírito. Então, temos que alimentar esse Espírito, né? Uma vez eu escutei uma coisa que a pessoa falou assim: o que é mais forte, a carne ou o Espírito? Né? Aí a pessoa respondeu assim: aquilo que você alimenta mais, né? Isso é uma coisa que nós temos que exercitar, né? Se você se enche de coisa do mundo, só com coisa do mundo, a sua carne vai ser mais forte em relação ao Espírito, né? Sabemos que o Espírito Santo ele é forte, mas nós temos que exercitar esse nosso lado, né? Jejum, oração, leitura da palavra, viver em comunhão. Às vezes a gente acha que não é importante, não, igual no tempo que vivemos hoje, onde às vezes não podemos nos reunir, mas isso faz uma grande diferença na vida do crente, a comunhão entre os irmãos, né? Temos que estar assim e permanecer assim, porque fortalecendo uns aos outros, instruindo uns aos outros, orando uns pelos outros. Então, ter comunhão, estar junto, é muito importante na vida do crente. Né? Eu vou colocar aqui 4 coisas
que é as obras da carne, né? Que abrange a área o lado da sexualidade, né? Que é qualquer tipo de comportamento, né, ilegal, casos extraconjugais, sexo fora do casamento, e qualquer prática sexual fora dos padrões estabelecidos por Deus, né? Que os irmãos sabem, conhecem, lá em Gênesis 2:24 fala: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, essa aqui é a única forma correta em relação à sexualidade, né? Fora isso, é pecado. O segundo é a religiosidade, né? A idolatria, né? Um culto prestado a deuses falsos. Só que a gente acha que às vezes a idolatria é só você adorar outros deuses, né? Mas a idolatria, ela restringe não apenas a adoração dos falsos deuses, mas sim de qualquer coisa que tome o lugar de Deus no nosso coração, né? Às vezes a pessoa coloca o trabalho em primeiro lugar na vida dele. Eu sei que todos nós temos que trabalhar e tudo, mas temos que imaginar até onde isso atrapalha na minha comunhão com Deus. Tem pessoas que colocam a confiança dele no dinheiro, bens materiais, às vezes até em pessoas, né, objetos, coisas. Tudo que toma o lugar de Deus na sua vida é pecado. Lá em Mateus 6:21 diz assim, ó: por onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Né, como eu tinha falado, como dinheiro, bens materiais, objetos qualquer, pessoas e entre outros, né? Em Deuteronômio 5, de 7 a 10, se os irmãos quiserem abrir, diz assim, acho que os irmãos conhecem esse versículo melhor do que eu: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima no céu, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Né? Esse versículo aqui, os irmãos já conhecem a história, fala dos 10 mandamentos, né? E resume na vontade de Deus para nossas vidas, né? Em terceiro, né, das obras da carne, em relação à sociedade, né? O ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, tudo isso contribui para a separação e inimizade entre as pessoas e seu convívio social, né? Tudo isso é obra da carne. Então, como eu falei, a questão da comunhão, e essa comunhão tem que ser com amor, né? Não é eu ter comunhão com uma pessoa, mas às vezes eu tenho inveja dela, ou eu querendo ser melhor do que ela. Para ter uma comunhão sadia, é eu querer o bem do outro, eu fazendo, ajudando um ou outro, olhando as dificuldades um dos outros, porque eu sei que todos nós passamos por dificuldade, mas nós estamos aí acho que temos que estar aí para ajudar e não vigiar no sentido de querer saber da vida um do outro, mas para melhorar o nosso convívio e para ver, né, o que é melhor um para os outros, e que todos possam estar felizes em união com os irmãos e com Deus, né? Lá em Mateus 23, 34 a 40, Mateus 22, 34 a 40, Jesus nos ensina que há 2 mandamentos dos quais dependem toda a lei e os profetas. O primeiro é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma e de todo o teu pensamento. E o segundo, amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu acho o que falta na sociedade realmente é o amor ao próximo, né? Leva essa competição de um querer ser melhor do que o outro, de um querer fazer melhor do que o outro. Se a pessoa, se ela tem amor ao próximo, eu tenho certeza que não vai haver mais roubo. Se você ama o seu próximo, você não vai querer roubar. Se você ama o seu próximo, você não vai querer matar, você não vai desejar mal ao seu próximo. E no mundo que vivemos hoje, o que falta é isso, é esse mandamento. E a Bíblia fala que é
um dos maiores mandamentos da Bíblia, né? Primeiro, amará a Deus, o segundo é esse. Então, nós temos que exercer mais isso entre os irmãos, né? Amar uns aos outros, né? Mas amar uns aos outros é fácil, né? Amar o próximo no sentido da palavra, amar o próximo, só aquele que está próximo de mim, a minha família, eu amar minha esposa, amar a minha cunhada, meu cunhado, meus irmãos, meu pai, isso é muito fácil, né? Mas Deus fala lá em Mateus, Jesus fala lá em Mateus 5, 44, 45 e Lucas 6, 35, Jesus nos ensina assim, ó, que não basta amar a quem nos ama, pois isso é muito fácil, qualquer pecador consegue fazer isso. Mas Cristo nos ensina que devemos amar nossos inimigos. Aí que a coisa complica, né? Você amar aquela pessoa que te quer mal, aí complica pro lado da gente, mas é aí que exercer o verdadeiro amor, né? Amar quem está próximo da gente, né? Com a minha falha toda, se eu for interpretar esse tempo, eu vou amar ao próximo é amar quem realmente está próximo de mim, né? É fácil amar quem está do meu lado, me ajudando. Agora, amar aquele que deseja mal contra mim é complicado, mas é isso que Jesus ensina, né? Aí que temos que exercer mesmo o verdadeiro amor. Em quarto, né, sobre as obras da carne, é sobre a alimentação, né? Bebedices, embriaguez, glutonarina, excessos alimentares. Tanto uma coisa como a outra acontecia naquelas festas, né, gregas, romanas daquela época, né? As pessoas daquela época tanto comiam muito, como tinha relações sexuais naqueles templos. Então nós temos que olhar muito em relação a isso. Às vezes a gente não fala, às vezes a gente está em comunhão comendo uma comida saborosa, né? Acontece muito lá em casa. E por estar gostosa demais, você come sempre mais um pouco, né? Sempre mais um pouco, né? Então a gente tem que vigiar nesse sentido também, né? E questão de bebedice também, né? Então a bebedice e glutonarina é falta, às vezes, de domínio próprio, né? A pessoa não tem domínio próprio, ela se deixa levar por esse lado, né? Paulo alertava os crentes sobre as orgias que eram comuns lá nos tempos romanos, né? Na festa chegavam a durar semanas, né? Eles bebiam, comiam e faziam sexo nesses templos. Versículo 22 a 23, então vamos pular para o fruto do Espírito. Nós vamos ler versículo 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Né? Então, qual deve ser a atitude do cristão em relação a Deus? Né? É ter amor, é ter paz, alegria, né? O primeiro amor para com Deus. Sua principal alegria deve estar em Deus, né? E sua paz mais profunda é a paz com Deus, né? Se você tem paz com Deus, se você vive uma vida que agrada a Deus, com certeza você vai ter paz na sua vida. E por saber que Deus te ama e te ajuda, né? Terceiro, qual a atitude do cristão em relação ao próximo, né? Em relação uns com os outros? É longanimidade, benignidade e bondade, né? São virtudes sociais, né? Expressam a qualidade para que tenham relacionamentos saudáveis. A longanimidade é a paciência em relação aos que nos irritam e perseguem, né? Eu não entendia bem isso não, mas hoje eu vejo que às vezes a gente tem que ter muita paciência com certos tipos de pessoas que a gente convive, né? No trabalho, na vida, em família, às vezes, tem sempre aquele que irrita mais do que o outro, né? E aí a gente tem que exercer essa longanimidade, né? Que Deus mostra aqui. A benignidade é uma questão de disposição, né? A gente está sempre disposto a ajudar mesmo uns aos outros. Quando eu falo em ajudar, irmão, é ajudar mesmo. Às vezes uns falam assim, eu queria ajudar fulano, ajudar Bertano, mas às vezes na hora de realmente ajudar, a pessoa sempre coloca aquela desculpa, né? Agora eu não posso, hoje eu não posso,
ou você é disposto a isso, ou você não é disposto a fazer nada, né? E a bondade, né, que se expressa em palavras e atos, né? Você olhar para o seu irmão e ver, às vezes, a angústia dele, o desespero dele, e você poder levar uma palavra de consolo a ele, né? Às vezes nos seus atos, que às vezes a gente precisa só mesmo de conversar com algum irmão em relação a algum problema, e isso ajuda muito, né? E qual a atitude do cristão em relação a ele mesmo, né? Que é fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? A fidelidade descreve uma característica, né, de alguém que é confiável, né? A gente tem que mostrar isso para as pessoas, principalmente, irmãos, tanto na igreja, né? Lógico que você tem que se mostrar confiável uns com os outros, mas no trabalho também, né? Eu conheço muita gente que às vezes trabalha só mesmo para obter o dinheiro dele, e que às vezes o patrão manda trabalhar, mas o patrão nem confia tanto nele, porque a pessoa se mostra pelas atitudes dele que não é uma pessoa confiável. E eu acho que a gente tem que demonstrar confiança uns para com os outros, né? Não é só eu falar, mas na hora de agir, a pessoa não pode confiar naquela pessoa. A pessoa parece que é de duas faces, né? Na frente fala uma coisa, atrás fala outra, então as pessoas não é confiável. Então temos que mostrar, para mim ter essa comunhão, para eu poder falar com os irmãos às vezes do meu problema, não que o irmão tenha obrigação de saber do meu problema, mas para você ter confiança na outra pessoa, a pessoa tem que demonstrar para você uma certa... ser confiável, né? E mansidão, né, significa o poder sobre o controle e ter humildade, né? A pessoa mansa, né? A pessoa que não se irrita com qualquer coisa, né? Porque a gente, se for olhar a carne da gente, qualquer coisa que a pessoa fala que não te agrada, você já quer quebrar tudo, né? Eu era assim antigamente, que qualquer coisa que me falava, que me irritava, eu já estourava, né? Falava até sangue de barata, né? Eu não tenho sangue de barata, mas a Bíblia fala que nós temos que ter mansidão, né? E o domínio próprio, né, ter autocontrole, que é em relação ao que comemos, a quantidade que comemos, a bebida, ou qualquer outra coisa que você leva ao excesso que pode te atrapalhar até mesmo a servir a Deus, né? Até mesmo no nosso trabalho, irmãos. Eu tenho visto, eu sei da dificuldade às vezes das pessoas, que temos que trabalhar, temos que fazer, porque senão eu não consigo pagar as contas, eu não consigo arcar com meus compromissos. Mas eu sei que é difícil, mas a gente tem que ver até onde, até mesmo com o meu trabalho me atrapalha na comunhão com Deus, né? Eu sei que a gente tem que partir para outros lados para tentar suprir essa necessidade nossa de ter comunhão com Deus, mas a gente tem que tomar cuidado. Se o trabalho que a gente faz, ele louva a Deus, ele glorifica a Deus, e ver até que ponto isso me atrapalha, né? E pedir a Deus que Deus nos direciona ou nos dê um outro trabalho, abre porta de outro trabalho. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Todas essas características que eu falei aqui são fruto do Espírito, né? É o produto natural que aparece na vida do cristão, dirigida pelo Espírito Santo, né? Contra essas coisas não há lei, né? Está no versículo 23. Pois a função da lei é controlar, né? Controlar, restringir, impedir. Você só pode fazer isso, mas até certo ponto, porque é lei, que é mandamento. Restringe você a certas coisas, impede de você de fazer certas coisas. Então, o fruto do Espírito aqui não há necessidade de limitação, né? E como eu não cheguei a falar sobre o tema, né, mas estava no folheto, que a minha intenção era a vitória cristã sobre o desejo da carne, né? Nós vamos estar caminhando para o final. O caminho da vitória cristã, versículo 24 e 25, a própria palavra de Deus nos direciona a isso, que fala assim: e os que são de Cristo
crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vou ler o 26. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos aos outros, inventando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. O versículo 24 aqui, os que são de Cristo crucificam a carne, as suas paixões, concupiscências, e devemos crucificar a nossa carne todo dia, Como se fala, tem que matar um leão por dia, que a luta é diária, a luta não é só agora, a luta não era só antes da nossa conversão, ela vai continuar, aí que a luta vai começar. Eu já vi muita gente falar assim, que antes de ser crente, a vida parece que para ele fluía um pouco melhor. Quando a pessoa depois da conversão, ela passou a ter certa dificuldade, certos problemas, e isso acontece mesmo, é porque antes habitava só a vontade da carne, Aí entra o Espírito Santo e aí vai ter aquele conflito, Porque o crente, ele não vai ter vitória sem luta, Mas ele também não pega sem a consciência dele acusar ele, Então, essa é a diferença de quando a gente estava no mundo e agora que nós vivemos no fruto do Espírito, Devemos crucificar a carne, nós a quem crucificamos nossa velha natureza. A ideia é de dia a dia matar a nossa natureza pecaminosa. Então, aí é que eu falei, quando eu falei, dei aquele exemplo, quando o que é mais forte, a carne ou o espírito. Então, isso tem que ser exercitado a cada dia, dia a dia. Não pode ser uma coisa só, eu já li a Bíblia hoje, eu já orei hoje, agora só semana que vem e tá bom. Não, é dia a dia, você tem que estar exercitando esse lado, Agora não se trata de morrer, ou que já experimentamos através da nossa união com Cristo, e antes um deliberado matar, Tomamos a nossa velha natureza egocêntrica, com todas as suas paixões e desejos pecaminosos, e a pregamos na cruz. No versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Devemos andar no Espírito. No versículo 16 afirma que somos guiados pelo Espírito Santo, o irmão viu lá no começo, no versículo 16. E há possibilidade de passividade da nossa parte, Contudo, no versículo 25, a expressão está na voz ativa, Indicando que nós é que devemos andar no Espírito. Isso fala para nós. O Espírito Santo toma a iniciativa e afirma seu desejo contra os da carne e forma em nós desejos santos, celestiais, e nós submetemos a sua orientação e controle. Então, andar no Espírito é andar de acordo com a linha que o Espírito Santo estabelece. Então, aquela liberdade, depois da nossa conversão, essa liberdade, nós não estamos mais no domínio do pecado, não é uma liberdade de que eu tenho um livre-arbítrio e faço o que eu quero. Eu acho, para o crente não existe esse livre-arbítrio, A partir do momento em que você vai estar na direção do Espírito Santo, Submeter aquilo que o Espírito Santo direciona você a fazer. Então, esse livre-arbítrio aí para nós não está certo. Então, andar no Espírito é andar de acordo com a linha que o Espírito Santo estabelece, O Espírito Santo nos guia, mas não temos que andar no Espírito de acordo com as suas... Não, mas nós temos que andar no Espírito de acordo com as suas regras. Então, a gente não vive mais no pecado. Eu tenho uma história que eu vi do Augusto Nicodemos, com certeza algum pode ter escutado essa história, que ele fala que o pecado na vida do crente, ele é como se fosse um acidente, Porque nós temos essa liberdade porque nós não estamos no domínio do pecado, mas não quer dizer que nós somos perfeitos, Pode acontecer uma hora ou outra a gente pecar. Augusto Nicodemo fala uma história que ele foi fazer uma viagem, e estava ele, a esposa dele, e um casal de amigos, e eles percorreram de carro para essa viagem uns 5.000 quilômetros, Foi e voltou, total deu 5.000 quilômetros. E aí ele falou que
quando ele chegou, um colega de seminário dele perguntou para ele se foi boa a viagem, se correu tudo bem. Ele falou que a viagem foi boa, mas que só um pneu furou, né? Aí ele fala assim, o que é um pneu em 5.000 quilômetros, né? Um pneu furado em 5.000 quilômetros. Então essa deve ser a vida do crente, né? O crente, ele não vive na prática do pecado, mas pode acontecer dele pecar, né? Aí ele dá esse exemplo para ilustrar isso, né? Então, não quer dizer que nós vamos ter uma vida perfeita, né, de que não vai pecar mais, mas o crente não vive na prática do pecado. É igual eu falei, o crente, ele para ter vitória, ele tem que ter lutas, né? E se ele peca, a consciência dele logo vai acusar, né? Então já não é uma vida que nós podemos estar levando, né? E eu acho que eu falei, mas que Deus abençoe que o irmão pode ter entendido. E a conclusão aqui precisamos entender que a vida cristã inclui um grande conflito entre a carne e o espírito, né? Eu acho que deu para entender um pouco isso aqui, né? Isso vai acontecer por resto da nossa vida, esse conflito. É por isso que nós não podemos baixar a guarda, né, irmão? Tem que estar sempre vigiante, sempre em oração, sempre lendo a palavra de Deus. Isso acontece porque a partir da nossa conversão, né, o Espírito Santo passou a habitar em nós, e sendo assim, a carne e o Espírito vivem numa luta constante. E segundo, precisamos entender que o caminho para vencer a mortificação da carne, que o próprio texto não dá essa direção aqui, é andar contínuo no Espírito. Isso é todo dia. Devemos ser determinados nesse objetivo, né? É fundamental que a cada dia crucifiquemos os nossos desejos pecaminosos, né, e façamos uso do meio da santificação, ou seja, a oração, igual eu tinha falado, a leitura bíblica, a participação nos cultos. Assim estaremos andando no Espírito e vivendo para a glória de Deus. Amém? Vamos estar de pé, vamos orar. Né, e que nós possamos continuar orando um pelos outros, assim como eu preciso das orações dos irmãos, eu vou estar em oração para com os irmãos também. E vamos orar também nesse momento, porventura, acho que o pastor já está voltando hoje, né, que Deus pode dar uma viagem tranquila para eles, e que cada um, se tiver alguma necessidade que fala, possamos estar orando um pelos outros, irmãos. Lembra de mim nas suas orações e que possamos juntos adorar a Deus, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele tem que ser o centro das nossas vidas sempre. E às vezes eu vejo gente falar assim, com Deus está difícil, sem Deus é pior. Com Deus tudo se torna mais fácil. Porque com Deus temos certezas da vitória. E mesmo que eu não falo nem para o lado financeiro, como a gente acha que para ser feliz tem que ser bem financeiramente, ou assim, a gente entender que logo mais, né, em breve estaremos com Ele para toda a eternidade, né? Esse é o nosso objetivo e esse tem que ser o nosso viver, né, para a glória dEle e para juntos irmos morar na glória, né? Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade, ó Pai, de falar, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estar em nosso meio, Senhor Deus. Quero te pedir também, Senhor, abençoa, Senhor, todos aqueles que, porventura, Pai, está passando por alguma dificuldade, Senhor, em algum aspecto da sua vida, Senhor Deus, no trabalho, Senhor, na saúde, ó Pai, que só possa estar entrando com providência, Senhor, dando cura, abrindo porta de trabalho, Senhor Deus. Abençoa cada irmão que aqui está, Senhor. Ser com eles, ó Pai, a cada dia, Senhor, dando força, Senhor, para que possas vencer, Senhor, as obras da carne, Pai, aquilo que nos persegue todo dia, Senhor Deus. Ó Senhor, abençoa também o nosso pastor que está a caminho para casa, ó Pai, desse tempo que passaram juntos em família, que o Senhor possa continuar abençoando eles, Senhor, guardando, ó Pai, que o Senhor possa trazer em paz, ó Pai. Abençoa cada irmão, nos leve em paz para nossos lares e continua conosco, ó Pai.
É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Amém? Então vamos... Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Todos dizem amém.